Hoje você vai aprender a identificar e a perceber como o nosso corpo é perfeito para notar e mapear as pessoas das quais nós temos que manter o distanciamento social. Eu sou a Vivi Meyer e hoje eu vou ensinar para vocês algumas dicas e técnicas de neuropsicologia, de psicologia e do comportamento das pessoas para que você realmente consiga vazar desse povo que você consegue viver sem. Você sabe, quando você bate o olho em alguém e você sente um aviso de que aquele cara não presta ou de que aquela fulana é uma biscate? Isso faz parte de um mapeamento cerebral. A gente consegue interpretar microexpressões e alguns comportamentos, e essas expressões são decodificadas pelo nosso cérebro e mandadas para o nosso corpo, o que causa a nossa repulsa. Então, mesmo que você não acredite em energia, não acredite que as pessoas têm uma energia ruim, você vai conseguir sentir aquilo. Na hora que você for dar um abraço em alguém que você não está muito afim, você vai sentir aquela repulsa, aquela vontade de ficar longe. E isso você vai começar a identificar a partir de agora de uma forma mais natural e consciente. Eu me mudei de escola muitas vezes quando pequena, então cheguei a 4 vezes durante um ano. Eu chegava na escola e aí a professora dizia: vamos dar as boas-vindas para a aluna nova, a Viviane Meyer. E aí ela me entregava a prova. Então eu tive que aprender muito rápido a fazer esse mapeamento. Eu tinha que identificar no meio da turma onde é que eu poderia ser melhor acolhida e aonde eu seria rejeitada. E isso ao longo dos anos eu comecei a perceber e comecei a aprimorar. Então eu sei fazer uma leitura das expressões corporais, das expressões faciais, ainda que microexpressões faciais que as pessoas enviam na minha direção. E quando a gente consegue perceber isso, que o nosso corpo tem esse alerta e ele faz os avisos, ele manda as informações para que você rejeite determinada pessoa, entenda que você tem que mudar seus comportamentos. Porque é muito rápido, você não consegue de forma consciente analisar que o seu cérebro percebeu um olhar de rejeição, um olhar de inveja, um olhar de cobiça. Mas o seu corpo sentiu aquela informação cerebral e ele começou a te mandar um bloqueio. Isso é questão de sobrevivência. Ali não, ali você não vai. E o que a gente faz? A gente insiste em se manter próximo de pessoas que realmente não nos querem bem, pessoas que não vão agregar em nada, muito pelo contrário, que vão acabar nos colocando para baixo. Esse é um ponto. Está numa reunião social e aí você vai começar a bater papo, falar de assuntos amenos, falar de receita de comida, falar de algum procedimento estético talvez, falar de política. E tem um fulano ou uma fulana que você não tem nenhuma empatia, não tem intimidade, e ela se sente no direito de sentar do seu lado e começar a especular da sua vida. E ela vai no osso. Ela consegue perguntar coisas que ela soube por outras pessoas que são importantes na sua vida. Ela pergunta de divórcio, ela pergunta de algum problema específico em relação aos seus filhos. Ela pergunta sobre uma parte dura da sua vida financeira. Ela pergunta sobre alguma doença que você está querendo manter e aí está naquele momento para não pensar nisso. Esse tipo de pessoa você vai ter que aprender a se blindar. Quando alguém começar a especular a sua vida, quando começar a bisbilhotar a sua vida, você tem que estar forte e fugir disso. Se você estiver se sentindo preparado o suficiente, você pode explanar, falar: olha, meu irmão, aqui não é o lugar adequado, você está sendo inconveniente. Mas se não, eu acho que é um passo mais difícil, se conseguir assim se posicionar diante de outras pessoas e numa festa. Se você não conseguir fazer isso, você se blinde, finge que não está ouvindo, fala simplesmente: depois a gente conversa sobre isso. Ou então você levanta e sai, encontre uma outra pessoa, faça um mapeamento rápido aonde é que você pode ser acolhido e se manda. Não dê respostas para essas pessoas. A gente vai sendo bombardeado com essas perguntas, essas bisbilhotagens, e a gente fica tão constrangido que nós acabamos falando. E não é correto, porque nós nos sentimos mal, porque nós fomos invadidos, é quase um estupro, né? Esse tipo de pergunta de
especulação de gente que não tá nem aí, não tem objetivo de nos ajudar, tá só a fim de saber por pura curiosidade mórbida. E aí a gente, quando responde, fica se sentindo mais fragilizado ainda. Então essas pessoas são algozes e nós temos que tirar da nossa vida. Essas você mantém o distanciamento social. Segundo as pessoas, tipos de pessoas que você não tem que ter perto, são as pessoas que estão fazendo esse mimimi todo, essa carência em relação à pandemia. Eu tenho visto nas redes sociais algumas pessoas que colocam: quando tudo isso passar eu vou saber quem são os meus verdadeiros amigos. Vaza desse povo, sabe por quê? Porque é gente que é tão egoísta, tão narcisista, que não percebe que o que está acontecendo no mundo é global. Tá todo mundo tendo que sobreviver a novas expectativas, novas perspectivas, tendo que lidar com o filho em casa assistindo aula o dia inteiro, com problemas financeiros, sem saber o que vai ser do amanhã, tendo que lidar com essa questão de ter que mudar a rotina e não poder encontrar os amigos, não poder ver a família, o medo, a insegurança, não saber o que vai acontecer. Então, se você está forte agora, a pandemia está acabando, e você percebeu que essas pessoas ficaram fazendo esse tipo de chantagem emocional e você se sentiu mal, não se sinta. É muito natural que a gente primeiro encha o nosso poço para depois a gente poder doar. Então, eu fui boa amiga para algumas pessoas que eu sabia que estavam realmente precisando. E aí eu tive que tirar forças para poder colaborar com elas. Mas no máximo, eu estava muito preocupada com o meu trabalho, com os meus filhos, com o meu marido, com os meus cachorros, com a minha casa, com essas expectativas, com planejamentos que foram frustrados. Pessoas mimizentas, extremamente carentes, são egoístas. Elas não conseguem olhar para o próximo, elas não conseguem se enxergar no local, no lugar daquela outra pessoa. Então, por favor, se afasta delas. Se elas estão te fazendo se sentir culpada por você estar tentando sobreviver, não são boas pessoas para estarem perto de você. Preciso falar uma coisa muito importante que vocês precisam aprender definitivamente. Parente não é família. Família é quem está dentro da sua casa, te ajudando você a construir os seus projetos, sonhando junto com você. Parente que nessas reuniões de família estão querendo apenas também descobrir coisas a seu respeito, por favor, você não precisa disso. Cada um tem um processo de evolução, como eu já disse, nós estamos em fases diferentes de evolução, mas essa judiação que alguns parentes fazem não devem ser permitidas. Não é porque eles te conhecem a vida toda que eles têm direito de meter o bedelho na sua vida, de dizer o que vocês devem ou não devem fazer, ou ir na sua casa e fazer críticas ao respeito do modo como você cria os seus filhos, o modo como você decora a sua casa, se tem poeira ou se não tem poeira. A gente já tem pressão demais naturalmente. Parente não é família. Se você tiver que você tiver que participar desses momentos de interação com essas pessoas, vá blindado também. Não é porque tem os laços de sangue que eles querem o seu melhor. Então você saiba disso agora e essas relações precisam ser amenizadas. Vá nas extremas necessidades e nessas extremas necessidades de encontro se permaneça forte, não se deixe abater, saiba que é um problema deles. A família é o contexto onde tem o maior cerne de culpas, de medos, de mágoas, e isso é problema deles. Você está cuidando agora do seu desenvolvimento e é isso que importa. O quarto tipo de pessoa são as pessoas fofoqueiras. Esses laços realmente se estabelecem quando duas pessoas não gostam de uma terceira e aí elas se juntam para meter o pau. Mas se isso aconteceu com você e você tem amigos desse tipo, eu entendo que tem pessoas realmente das quais a gente pode não gostar e a outra também, e a gente vai construindo esse perfil diagnóstico, vamos dizer assim, para não falar que a gente está metendo pau na pessoa juntos. Beleza. Mas se essa pessoa que está do seu lado fala mal de todo mundo, ela fala mal de todo mundo com quem se relaciona, a pessoa acabou de sair do lado de vocês, uma terceira pessoa, e ela está metendo pau, ela vai falar mal de você também. Se afasta, se cuida, se protege. Eu tenho um olhar clínico pra gente falsa. E isso, como eu disse, aprendi lá bem pequenininha e fui desenvolvendo com o estudo da psicologia, com esses outros estudos que falam sobre o comportamento humano. Eu nunca errei, nenhuma vez, e eu quero que você aprenda a identificar esse tipo de pessoa também, porque você vai se sentir muito melhor. A gente se livra de um monte de problema quando a gente se livra de um monte de gente inoportuna.
Esses dias eu acertei mais uma vez. Minha filha veio me dizer que uma menina que eu falei para ela há 2 anos, que a menina não prestava, ela veio me dizer: mamãe, quebrei a cara, você estava certa, e eu a defendi de forma errônea. Por hoje é só. Força, foco e fé para todos vocês. A gente continua nos nossos passos do desenvolvimento e espero ver vocês da próxima vez. Um grande abraço, tchau!